Olá, queridos ouvintes ou espectadores. Esse vai ser o primeiro episódio do Vinas que vai ser gravado. Eu vou publicar no Spotify e no YouTube também. E por isso eu escolhi um tema muito interessante. E eu já tinha uma apresentação pronta, então eu juntei o útil com o agradável. O tema de hoje é mecânica quântica e física de partículas. Parece um pouco assustador, mas eu prometo que é incrível e vocês vão se apaixonar. Primeira coisa, eu quero saber se vocês sabem o que é o que a mecânica quântica estuda. Então, assim, simplificando, a mecânica quântica ela estuda fenômenos e eventos que acontecem em escala subatômica, 10 elevado a menos 10 metros. Isso é menos que um nanômetro, é na escala próxima do picômetro. Então é uma coisa extremamente pequena, extremamente pequena. Você não consegue ver isso na vida real. Não tem nada que chegue próximo dessa escala. Então, às vezes, pode ser até um pouco difícil de imaginar. Mas por isso que por muito tempo da história nunca foi cogitado alguma coisa assim. Só no final do século XIX, início do século XX, que começaram estudos relacionados. Mas primeiro, vou começar com a catástrofe do ultravioleta. Eu acho que ninguém costuma ouvir, assim, a menos que você seja interessado no assunto, mas é um tema extremamente interessante. Primeiro, o que começa com a mecânica quântica mesmo foi Max Planck, mas para e a catástrofe do ultravioleta. Mas para a gente entender tudo isso, a gente precisa chegar primeiro no que fez com que isso começasse. E essa fala aqui que eu escolhi do Lord Kelvin, que é o cara que criou a escala de temperatura Kelvin, ajuda muito bem a gente a entender isso. Eu vou ler aqui, tá meio rebuscado, mas depois eu vou explicar, então fiquem tranquilos. A beleza e a clareza da teoria dinâmica, que afirma que ser o calor e a luz, modos de movimento, está no momento obscurecida por duas nuvens. Ele falou isso em uma palestra em 1900, e o que isso quer dizer? Essas duas nuvens que ele fala, ele quer dizer assim, que a física está praticamente completa. Tem muitos relatos de físicos no final do século XIX falando que no futuro os físicos não vão ter mais nenhum trabalho. Porque, tipo, a mecânica newtoniana já estava desenvolvida, termodinâmica, lei de Maxwell. Então, tipo, praticamente tudo conseguia ser explicado. Menos duas coisas, que são essas duas nuvens que ele está falando. Que é a catástrofe do ultravioleta e o, o éter. O que é o éter? O éter é uma teoria que já caiu por chão há muito tempo, que dizia que tinha uma partícula, um campo, que intermediava a luz. Então, o som, ele é intermediado. Tem som embaixo da água também, mas eu vou falar que em questão cotidiana, normal, o som ele é intermediado pelo ar. São as vibrações, são ondas mecânicas que viajam através do ar. Isso está intermediando essa reação que é o som. Na época, eles não acreditavam que a luz ela se propagava sozinha. Eles acreditavam que ela se propagava por um meio que era o éter. Só que eles não conseguiam provar a existência do éter porque ele não existe. Então, só que eles continuavam acreditando nisso. Depois de um tempo com Einstein e outras coisas, essa teoria caiu por terra mesmo. E a outra é a catástrofe ultravioleta, que é muito interessante. Então, se você tá só escutando, pode ser um pouco difícil para você imaginar, mas eu vou tentar ser bem descritivo. Aqui, você provavelmente já viu um metal aquecido a altas temperaturas. Ele fica normalmente brilhante. Primeiro ele começa de um vermelho, aí ele vai se aproximando cada vez mais de um branco. Isso acontece porque quando você aquece o material, ele começa a liberar energia, radiação. Radiação térmica, no caso, e radiação luminosa. E baseado nessa radiação luminosa que você detecta, dá para dizer mais ou menos a temperatura que tá aquela região. Aqui, por exemplo, eu peguei essa mola, que ela tá numa temperatura muito alta, então dá pra ver que ela tá emitindo bastante luz. Só que em diferentes pontos dessa mola tem diferentes tipos de luz que estão sendo emitidos. E eu coloquei aqui um gráfico do outro lado para mostrar, é tipo uma tabela que mostra qual que é a temperatura de cada cor. Então você consegue ver que tem algumas regiões mais quentes, mais no meio, que estão por volta de 1300, 1200 graus, mas a borda a pontinha que tá ali para cima, ela tá um vermelho um pouco mais claro. Então aqui vem na tabela, tá por volta de uns 800 graus.
Então, isso já é conhecido há muito tempo, mas os físicos tentavam codificar isso para prever o quanto de energia é liberado dependendo da temperatura. Então, aí que começa tudo da catástrofe do ultravioleta. O que que o... Aqui eu coloquei um gráfico, mas eu vou tentar explicar. O que que os físicos acreditavam daquela época? Que quanto mais energia você colocava, quanto mais calor você colocava naquele metal ou qualquer objeto, ele ia emitir cada vez mais energia. Até que ia chegar um ponto que isso é. Se você estiver vendo esse gráfico, o que a linha da previsão dele se aproximava muito de uma linha exponencial. E aí, isso implicaria em uma emissão de radiação infinita, o que não é possível segundo a segunda lei da termodinâmica, que diz que nada se cria nem se destrói, tudo se transforma. Então não tem como você criar energia do nada, você precisa transformar essa matéria ou energia em outro tipo de energia. E o que fazia com que essa teoria caísse por chão? O ultravioleta, a emissão de luz no espectro do ultravioleta. Aqui no gráfico dá para ver que o, essa curvinha azul é o que seria a emissão do ultravioleta. E o pico dela tá muito para trás da previsão teórica. Tipo, tá muito mais para dentro. O que faz com que, tipo, se fosse seguindo o modelo que os físicos daquela época propuseram, isso seria equivalente a uma emissão infinita de energia que a gente sabe que não é possível. Então eles quebravam a cabeça tentando resolver esse problema. Mas agora eu vou fazer mais uma pergunta. Você sabe me dizer se a luz é uma onda ou uma partícula? Então, sempre teve essa discussão na ciência. Não é sempre, né? Tipo, desde que a ciência começou a ser ciência, teve essa discussão. Mas, assim, no final do século XIX, do meio pro final, foi meio que todo mundo entrou em acordo, entre aspas, que a luz era uma onda, por conta das equações de Maxwell e alguns fenômenos da luz, tipo a dupla fenda. Mas foi descoberto que a luz, na verdade, é uma onda e uma partícula ao mesmo tempo. O nome desse fenômeno é dualidade onda-partícula. É um fenômeno extremamente interessante que diz que na escala subatômica, que é do átomo para coisas menores, ah, esses elementos podem ser uma onda e uma partícula ao mesmo tempo. Provavelmente vocês já viram isso em alguma coisa de ficção científica. Isso ficou muito comum no imaginário popular de, tipo, nunca foi explicado direito, mas, tipo, em grandes produções, mas sempre que tem alguém inteligente, eles tentam colocar alguma coisa de física quântica, tipo no Homem-Formiga. Eles falam sobre isso em algum momento do filme. Mas aí agora, tipo, vocês sabem o que é. Porque aqui eu vou dar um exemplo. Imagina que você tem uma parede com dois buracos e você tem uma parede atrás. Se você joga um flash de luz, se a luz ela se comportar como uma partícula, ela vai formar dois buraquinhos, que é como se tivesse atravessado certinho e parado do outro lado. Mas aí, se ela for se comportar como uma onda, ela vai acabar tendo uma coisa um pouco diferente. O que que acontece? Tem uma propriedade não ondulatória que é ondas com frequências diferentes se aniquilam e ondas com frequências iguais se amplificam. Então o que acontece? Vai ficar um monte de coisinhas listradas, porque em algumas partes as ondas se aniquilaram e outras elas acabaram se amplificando. Então vai acabar criando esses pedacinhos. Em condições normais, é difícil ver isso. Você precisa de umas condições laboratoriais para ter esses resultados, mas isso existe e já era sabido há um tempo. Aí, só que, tipo, eles não sabiam explicar como. Mas aí, voltando para a catástrofe do ultravioleta. O Max Planck, ele foi o responsável, ele é conhecido como o pai da física quântica. Muitas coisas na física quântica têm o nome dele, porque ele foi extremamente importante. O que que ele propôs? Ele propôs uma solução para esse problema do corpo negro. Uma quantidade de energia mínima. Mas eu já vou chegar lá. Aqui a gente consegue ver na equação dele que é energia igual a H vezes V. O que isso significa? Esse E grandão é energia, esse H é a constante de Planck e esse V é a frequência da onda. O que isso significa, basicamente? Imagina que você tem uma partícula.
Essa partícula, ela vai ter uma quantidade de energia mínima, uma quantidade só. E aí, ela, tipo, se você for jogar, ela vai ter só essa quantidade de energia, como se fosse um pacote. Ondas com energia mais baixa podem, com frequência de onda mais baixa, não, a energia mais baixa, elas acabam tendo mais pacotes menos energéticos. Então ali a gente consegue ver no gráfico que elas acabam liberando com mais intensidade, só que com menos energia, porque elas acabam tendo liberando um monte de pacotinho de uma vez, só que com pouca energia. E conforme a gente vai aumentando a energia dessas partículas, como por exemplo no ultravioleta, aqui esse exemplo que eu estava dando era do infravermelho, que o infravermelho ele é bem pouco energético, então ele consegue liberar vários pacotinhos de energia, só que com pouca energia cada um. Já o ultravioleta, ele é muito mais energético, então ele consegue liberar só um pacote, isso são só exemplos, tá? Ele consegue liberar só um pacote, só que muito mais energético. Então por isso que aqui chega um ponto que eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse. Não, mas tipo, quando vai chegando no ápice do da emissão, é meio que a balança entre potência, a energia dos pacotes e a quantidade de pacotes emitidos por segundo. Aí vai chegar um ponto que os pacotes vão estar mais energéticos, só que eles vão estar sendo emitidos com menos frequência. Então o gráfico vai começar a cair. E os físicos não conseguiam explicar isso porque eles não tinham essa noção de pacote de energia. E uma coisa interessante, o nome que o Planck deu para isso é quanta, que é a quantidade mínima de energia, uma quantidade mínima, que vem do latim. E aí que esse quanta originou a mecânica quântica. Em inglês é quantum mechanics. Então, tipo, é a menor coisa possível. E é isso que começou toda a mecânica quântica. Então agora chegamos na parte 2 e eu vou falar sobre o átomo. Vocês sabem qual que foi a primeira sociedade a propor uma ideia de átomo? A resposta pode parecer meio inusitada, mas foram os gregos. O que acontecia? Na Grécia Antiga, teve vários movimentos filosóficos, várias correntes, várias escolas, vários filósofos. E teve um deles, que eu acho que era um movimento, eu não sei se era uma escola, que eram os atomistas. Os atomistas, eles eram um grupo de pessoas que acreditava que tinha uma unidade fundamental de matéria. Então, por exemplo, se eu pego um lápis, eu divido esse lápis no meio, aí depois eu divido esse pedaço no meio, aí depois eu divido esse pedaço no meio, eu vou continuando isso, vai chegar um ponto que eu vou chegar a uma unidade fundamental, que é indivisível. Então, isso eles chamavam de átomo, que mais tarde Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Schrödinger, depois foram lapidando essa ideia e criando a imagem e o entendimento do átomo atual que a gente tem. Então aqui eu trouxe alguns exemplos de átomo, da nuvem de probabilidade do átomo de hidrogênio. Então, como eu tinha falado, um átomo, que no caso ele pode ser uma onda e uma partícula ao mesmo tempo. E o que que isso significa? Ele tem uma nuvem de probabilidade. Então, não sei se vocês, alguns de vocês provavelmente ainda não viram isso na escola, ou quem viu pode já ter esquecido, mas nos modelos atômicos, o modelo atômico mais atual é o modelo de Schrödinger, o mesmo cara do gato, que a gente vai ver aqui mais pra frente. E o que que esse modelo diz? Ele tem o núcleo do átomo, e ao redor dele, diferente do modelo de Rutherford e de Bohr, não tem a posição certinha dos elétrons. Tem uma nuvem de probabilidade. Porque na mecânica quântica, tudo é probabilidade. Tem uma coisa muito interessante que eu adoro, que é o princípio da incerteza de Heisenberg. O mesmo cara do Breaking Bad, que o Walter White, ele escolhe o Heisenberg pra ser, não sei, eu não vi a série, eu acho que é pra ser o alter ego dele, ou pra ser só um nome artístico, tipo um negócio assim. Eu sei que ele é um traficante, mas vocês pegaram a vibe. Aí, o Heisenberg, ele propôs, ele era super novo, tinha uns 20 e poucos anos, e ele propôs isso que revolucionou a mecânica quântica, que é o princípio da incerteza, que diz que você não consegue saber a posição e a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo. Então, isso explica porque
acaba vibrando em algum ponto. Por exemplo, você não vai conseguir tirar foto de um átomo. Isso já tiraram foto de moléculas com microscópios de varredura. Não é tecnicamente foto, porque não usa fóton, mas vocês pegaram a ideia. É, quando você vê essa foto, ela fica meio que. Parece que tá meio chacoalhada, porque você não consegue fazer com que fique certinho parado, porque tem esse princípio. Então sempre vai ter algum grau de movimentação nas partículas, moléculas e átomos. Aí aqui a gente consegue ver as diferenças das nuvens de probabilidade do átomo de hidrogênio. Então, o que que o átomo é formado? O átomo é formado de três principais partículas: os prótons, que têm uma carga positiva, os nêutrons, que têm uma carga neutra, e os elétrons, que têm uma carga negativa. E eles juntos, em harmonia, criam o que a gente conhece como átomo, que compõe tudo que tem matéria. Mas vocês já chegaram a se perguntar por que que os prótons, que têm cargas iguais, eles se repelem, e o elétron e o próton, que têm cargas diferentes, eles deveriam se atrair, porque tem as leis da as leis de Maxwell, eu acho que explicam isso, que tipo, cargas iguais se repelem e cargas diferentes se atraem. Só que a gente não vê isso acontecendo no átomo, porque os prótons que têm cargas iguais ficam juntinhos no núcleo e os elétrons que têm cargas diferentes dos prótons ficam afastados. Então, por que que isso acontece? O Aqui eu vou dar uma pausa para uma pergunta. É porque essa explicação, essa apresentação, eu fiz para apresentar na sala de aula. Então, isso na verdade eu estaria fazendo perguntas, mas não faz mal. Aqui é: qual a força mais fraca do universo? Quantas existem? No universo existem quatro forças fundamentais, eu vou começar de mais fraca para mais forte. A gravidade é a mais fraca. Depois vem a força eletromagnética, que é a força dos ímãs, corrente elétrica, campo magnético, força nuclear fraca e força nuclear forte. Essas quatro compõem todas as forças. Tipo, vocês provavelmente já ouviram falar de energia cinética, energia potencial gravitacional, energia elástica. Tudo isso deriva de uma dessas quatro, ou de mais de uma dessas quatro forças fundamentais. Então, aqui, respondendo aqui essa pergunta, a gravidade é a força mais fraca e existem quatro forças no total. E agora a gente vai entrar no mundo das partículas subatômicas. Não, mas calma, antes eu só vou explicar aqui. Eu não sei se eu explico mais pra frente. Não chegou a explicar, eu acho. Tá, então, o que acontece com o átomo? Ele tem. Eu vou explicar isso um pouco mais pra frente, mais detalhado, mas, tipo, só pra vocês sanarem essa dúvida. Ele tem duas forças agindo principalmente no átomo. A força nuclear fraca faz com que o núcleo e os elétrons eles não se aproximem demais, eles se repelem. E tem a força nuclear forte, que faz com que os prótons dentro do núcleo eles se juntem. E isso eu vou explicar mais pra frente. Então, eu acho que é muito difícil vocês saberem disso, não é uma informação muito conhecida, mas quantas partículas subatômicas principais existem? A resposta é 36, contando com as partículas do modelo padrão e as suas antipartículas. Eu não considerei os mesons e outros baryons. Então, esse aqui é a tabela periódica da física. É provavelmente uma das teorias físicas mais bem-sucedidas, que é o modelo padrão de partículas elementares. O que o modelo padrão faz? Ele meio que classifica todas as partículas fundamentais. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma divisão de quatro, que tem o grupo dos quarks, o grupo dos leptons, o grupo dos bósons de Gauge e os bósons claros, que só tem o bóson de Higgs ali, mas whatever. Então, aqui tem duas separações grandes. Do lado direito, a gente consegue ver que tem os bósons, e do lado esquerdo a gente consegue ver os férmions. Mas qual que é a principal diferença deles? Eles têm características bem distintas. Os férmions, eles são como se fossem os tijolinhos do universo.
Tudo que tem matéria é composto por férmions. Por exemplo, os elétrons, o quark down, quark up, eles formam o nêutron e o próton. Eles também formam outros mesons. Inclusive, foi descoberto um meson recentemente, que é um antiquark down e um quark charm. Eu não tenho certeza. Mas depois eu posso pesquisar para trazer para vocês. Então, mas aqui o que significa? Esse muon e tal são elétrons, só que muito mais energéticos. Igual esse quark charm, quark strange, quark top, quark bottom. Esses seis, que é o Moon, Town, Bottom, Top, Charm, Strange, eles são partículas que são muito difíceis de ser vistas na natureza, porque eles são extremamente energéticos. Então eles decaem direto para outras partículas. O que é decair? É tipo o. Não sei se vocês são familiarizados com o conceito de fissão nuclear, mas imagina, você tem um átomo de urânio. Esse átomo de urânio ele se separa em duas partes diferentes. E essas duas partes diferentes se separam em duas partes diferentes, liberando energia no processo. Isso é decaimento radioativo. Mas, tipo, decair, eles vão se dividindo. Essa primeira coluna, mas voltando aqui para o assunto, essa primeira coluna que tem o quark up, quark down elétron e neutrino do elétron, ela é muito fácil de encontrar naturalmente. Essas partículas são muito estáveis. E, detalhe, curiosidade, os quarks, eles não sobrevivem sozinhos. Eles precisam estar pelo menos com um par ou um trio. É literalmente impossível você ver um quark estável sozinho no universo. Isso é bem interessante. E então, essas quatro partículas, porque o neutrino ele fica mudando com o tempo. Então, tipo, dá pra considerar o neutrino do elétron, o neutrino do muon e o neutrino do tau como um só agora, porque a gente não tá sendo tão específico. Então, aí essas partículas, elas acabam sendo mais comuns e responsáveis por formar quase tudo. E elas têm um spin um meio. É um meio? É, um meio, um meio. O que significa? Spin é um momento angular. Basicamente, ela precisa dar 720 voltas, dar uma volta de 720 graus para voltar para a posição original. Resumindo pra caramba, o spin é uma coisa meio complexa, mas não é necessário saber para entender agora tudo. Porque eu tô só passando por cima, não é uma aula, não é uma explicação muito detalhada. Porque senão a gente não ia ter tempo para isso. Aí aqui a gente tem os gluons. Os gluons, meu Deus, desculpa, os bósons. Os bósons, eles têm diferente dos férmions, eles têm um spin um spin inteiro. Então eles não têm a mesma coisa que os férmions têm. Isso é basicamente o que difere os dois. E outra coisa muito importante é que os bósons, principalmente os bósons de Gauge, eles são responsáveis por intermediar aquelas forças que eu falei. Menos a gravidade. A gravidade é a única força, pelo menos até com os conhecimentos atuais que a gente tem, é a única força que não é intermediada por nenhuma partícula. Mas vai que no futuro descobrem que o graviton não existe, a teoria das cordas estava certa, aí eu vou ficar meio mal nesse vídeo. Mas só deixando bem claro. Então aqui, primeiro começa com o gluon. Não sei se quem tá assistindo ou escutando esse episódio sabe inglês, mas em inglês cola é glue. E os físicos são péssimos com nomes para, principalmente, eu não sei como são em outras áreas da física, mas eu sei que na mecânica quântica eles são péssimos com nomes. E aí existe o bóson gluon, que ele é responsável por juntar algumas coisas. Por exemplo, ele é responsável por manter os quarks juntos no núcleo do próton. E ele também, eu não tenho certeza se ele interage com outros prótons. E eu acho que só o meson P que faz isso, mas eu não tenho certeza. Aqui o fóton ele é responsável por intermediar a força eletromagnética. Não é o elétron. O elétron ele é tipo, ele faz parte, mas ele não intermedia. Quem intermedia é o fóton. E tem o bóson Z e o bóson W, que eles são responsáveis pela força nuclear fraca. Inclusive, os neutrinos eles são muito chatos, porque eles não interagem com quase nada. Agora, no momento que você está vendo esse episódio, tem
trilhões de neutrinos passando por você. E você não sente nada e nada acontece com o seu corpo porque eles são péssimos em interagir com matéria. Eles só interagem com duas forças: a força nuclear fraca e a gravidade. Então é um saco de detectar eles e dá muito trabalho. E tem o bóson de Higgs também. O bóson de Higgs, ele é responsável por... Ele é uma excitação no campo de Higgs, e esse campo de Higgs e o bóson de Higgs são responsáveis por dar massa para as partículas. Então, eles que são responsáveis por, tipo, o equilíbrio fundamental do universo. Ele também é conhecido como a partícula de Deus, mas não pelo que você provavelmente está pensando agora, é porque isso era muito engraçada. Que o cara que descobriu, que propôs, porque o bóson de Higgs foi a última partícula a ser descoberta. O bóson de Higgs foi confirmado a existência dele em 2012 no LHC, se eu não me engano. Lá no CERN, na França barra Suíça, porque eles compartilham mais pra frente, vocês vão ver. E aí, eu acho que ele propôs essa ideia, ele fez o artigo, mas ele também fez um livro. E eu acho que o nome do livro era Goddamn Particle. Só que aí, tipo, Goddamn, eu não sei como que é a tradução pra português, mas, tipo, pegava meio mal. Aí, o cara que tava ajudando ele fazer o livro, eu acho que é a divulgação, ele falou, muda isso aí, coloca The God Particle. E aí, tipo, ficou conhecido como a partícula de Deus, mas, tipo, não tem muito a ver do ponto de vista físico. Mas se você for religioso, você pode ter a interpretação que você quiser. Então, aqui eu trouxe o próton e o nêutron para mostrar a estrutura atômica deles. Aqui, o primeiro que a gente está vendo aqui na esquerda é um próton. O que são esses aqui? São dois quarks up e um quark down. Eles são presos por gluons e é basicamente isso que forma o próton. E aqui do outro lado a gente tem um nêutron, que é composto por dois quarks down e um quark up. E aí, tipo, essas duas cargas do down anulam essa carga do up. E essas duas cargas do up não anulam essa carga do down do próton. Por isso que o próton é positivo, não negativo. E o nêutron ele é neutro. E aqui, esse meson é muito importante. O meson é basicamente uma partícula composta por quarks. Eu não sei se tem que ser um earth quark e um quark, talvez. Eu posso estar falando besteira também. Eu não tenho nenhuma graduação em física, eu só sou entusiasta do assunto, então não leve tudo muito a sério do que eu tô falando agora. Eu posso ter falado um monte de coisa errada, então se você se interessar pelo assunto, pesquise e entenda por você mesmo. Eu só tô falando aqui como um negócio de divulgação científica. Então aí, voltando, a... eu não sei se vocês ouviram falar, provavelmente quem é da área acadêmica conhece a plataforma Lattes, que é a plataforma de currículos de cientistas no Brasil, que é do CNPq, que é o Centro Nacional de Pesquisas Científicas. E aí, essa plataforma, o nome dela foi dado em homenagem a Cesar Lattes, que foi um físico muito importante do Brasil, e ele foi uma das pessoas que descobriu o meson pi. É muito interessante a história, vale muito a pena você dar uma olhada. Ele foi bem importante, inclusive ele ajudou no desastre de Goiânia que aconteceu, do Césio 137. E aí ele levou meio que como se fossem uns filmes explicando aqui de uma forma para que todo mundo consiga entender. Era meio que uns filmes fotográficos que ele levou para o topo de algumas montanhas na Colômbia ou Bolívia, se eu não me engano. E ele colocou lá porque a todo momento está chovendo radiação, partículas do universo. Isso é conhecido como radiação cósmica. Eu posso fazer um episódio só sobre radiação cósmica, tem muita coisa para falar, mas assim, a gente tá ficando um pouco sem tempo, então eu vou dar uma acelerada. E aí, eles tinham essa teoria desse meson, que intermediava as relações entre as partículas dentro do núcleo do átomo, fazendo com que o próton e o próton, eles tipo, trocavam esses meson para se manter colados. E aí eles tiveram que analisar, eles colocaram esses filmes no topo da montanha, esperaram um tempo ele reagir com a radiação cósmica, depois foram lá no laboratório, analisaram tudo e descobriram realmente que tinha essa partícula, e foi confirmada a existência, só que infelizmente o César não ganhou o Nobel,
Porque naquela época era só o chefe de pesquisa, o líder, que ganhava o Nobel. Hoje em dia eu acho que as diretrizes já mudaram. Se ele tivesse recebido, se isso tivesse acontecido hoje em dia, provavelmente ele teria conseguido um Nobel. Seria o primeiro Nobel brasileiro. Mas enfim, histórias à parte. Esse aqui, provavelmente quem tá escutando não vai conseguir ver, mas imagina uma piscina gigantesca dentro de uma montanha no Japão, cheia de como se fossem umas bolas de vidro e com água na metade. E, tipo, é gigantesco. Isso daí é um detector pra. É um grande detector de neutrinos. Porque os neutrinos são muito chatos de detectar. E aí eles só interagem com algumas coisas. E aí eles fizeram isso pra detectar o decaimento de neutrinos. E aí, tipo, fica mais fácil de detectar porque é uma área grande e tem vários sensores. E é muito interessante que, tipo, dá. Não sei se alguém aqui tem megalomania, megalofobia, que é medo de coisas grandes. Aí, tipo, às vezes nas redes sociais eles colocam isso como exemplo de megalofobia. E tem outra coisa muito interessante, que é o LHC, que é o maior acelerador de partículas do mundo. Eu não lembro qual que era o raio dele, mas, tipo, ele é gigante. Eu acho que ele tem 10 quilômetros de comprimento, alguma coisa assim. E ele fica entre a fronteira da França e da Suíça. E ele é propriedade do CERN, que é o Centro de Pesquisa Nuclear Europeu. Ele foi responsável por confirmar a existência do bóson de Higgs, e atualmente ele é a coisa mais complexa já construída pela humanidade. Se você for, tipo, pesquisar as coisas mais complexas já construídas pela humanidade, eu acho que a lista inteira vai ser relacionada a isso, a física de partículas, porque você precisa de uma precisão absurda. Tem um detector de ondas gravitacionais nos Estados Unidos que, tipo, é 4 quilômetros de um túnel com vácuo e um laser passa lá e ele interfere e ele reage com as ondas gravitacionais. Aí, tipo, tem que ter um espelho extremamente preciso, tipo, muito liso. Que você tem que. Não sei se vocês sabem, mas, tipo, quando vocês entram em alguns locais que precisam de muita exatidão de peças, por exemplo, no TSMC, que é uma produtora de chips de Taiwan, ou as salas limpas. Em geral, essas coisas que precisam de muita precisão, eles são chamados de salas limpas. Salas limpas são, tipo, salas que têm controle de partículas no ar. Aí você tem que colocar um vestimento especial, tem algumas coisas que você não pode fazer lá, para evitar que partículas suas se desprendam. Partículas, tipo, eu tô falando de macroscópicas, tipo, pedacinho de pele, um suor, coisas do tipo. Não partículas subatômicas. E, tipo, se eles encostarem, tipo, um grãozinho de poeira cai num dos espelhos que faz microchips, tipo, tá tudo arruinado. Porque é um negócio extremamente preciso. Mas, enfim, a parte eu tô viajando aqui já. Tá. Eu acho que vocês provavelmente podem saber, o meio intuitivo, por que que aceleradores de partículas são tão grandes. Eles são muito grandes para acelerar bastante as partículas. Porque imagina, se você tem um círculo pequeno, para você acelerar, você precisa fazer mais força para ele manter a trajetória circular. Porque na física, uma coisa não mantém uma trajetória circular normalmente. Se você pega uma bolinha, coloca ela num, não é uma esfera, é tipo num arco, começa a girar e abre o arco, ela vai seguir uma trajetória reta. Ela não vai continuar com uma trajetória curva. E isso é muito interessante. Por isso que os aceleradores de partículas eles são tão grandes. Porque quanto maior, menor você sente a curva. E menos energia você precisa para fazer com que essa partícula faça essa curva. Tipo, essas partículas chegam a velocidades muito próximas da luz. Então, agora vamos para a parte legal, que são fenômenos quânticos. Provavelmente aqui todo mundo já ouviu falar de antimatéria. É uma coisa que ficou muito comum na ficção científica e é uma coisa que realmente existe. Algumas pessoas confundem antimatéria com matéria escura. Elas são coisas completamente diferentes. Antimatéria a gente consegue produzir, a gente já consegue analisar, tem a descrição física dela. Matéria escura é uma coisa completamente diferente. Matéria escura e energia escura não tem nada a ver com antimatéria. Só deixando isso claro.
Então, mas o que é antimatéria? Imagina que você tem um quark up. Existe um anti-quark up. Ele tem a mesma massa do quark up, ele tem uma carga elétrica invertida, ele tem a mesma identidade quântica, ele tem o mesmo spin. Mas o que é tão de diferente? Quando essas partículas elas se juntam, elas acabam se aniquilando e convertem 100% da massa em energia. O que é uma coisa muito, muito, muito rara de ver na natureza, porque geralmente não tem uma conversão de massa 100% da massa em energia. Normalmente tem uma perda. Mas antimatéria não. Inclusive, antimatéria é a coisa mais cara produzida pela humanidade. Então, se a gente conseguisse, tipo, ter uma produção massiva, industrial de antimatéria, a gente já teria resolvido o problema energético, propulsão também. Porque, não sei se vocês já viram Avatar, inclusive essa imagem aqui é do Avatar 2, que no início do filme, quando eles estão voltando pra Pandora, os humanos, acho de spoiler, o filme já tem uns 3 anos, então acho que nem tem mais, nem precisa se preocupar mais com spoiler. Mas enfim, quando as naves estão voltando pra Pandora, os humanos, eles estão descendo e saem meio que dois jatos dos propulsores, aquilo é antimatéria que faz com que eles consigam desacelerar. E como ela tem uma eficiência energética muito, muito alta na hora de aniquilar, eles acabam usando como propulsão de naves no mundo do Avatar. Inclusive, é uma teoria analisada pela NASA. Ela já analisou diversos tipos de propulsão de antimatéria, de propulsão a partir de fissão nuclear, fusão nuclear. É muito interessante se vocês quiserem ver. É tipo um rabbit hole. E também, outra coisa muito importante: não existe o antigravidade. E a antimatéria está sujeita da mesma forma à gravidade do que a matéria comum. Já fizeram esse experimento no CERN. Porque a gravidade ela não é intermediada por uma partícula. Então ela não tem como ter uma antipartícula se não existe uma partícula. Aí, tipo, acaba não existindo antigravidade. Pelo menos até onde a gente sabe, dia 5 de abril de 2026. Vai que amanhã descobrem antigravidade e o vídeo vai ficar com desinformação. Então aqui temos os Time Crystals, que é uma coisa muito interessante, que eu particularmente gosto bastante, é um dos meus fenômenos quânticos favoritos, que é basicamente assim. É um grupo de partículas que... Primeiro eu vou explicar o que é um cristal, porque senão vai ficar meio confuso. Um cristal é uma estrutura que acaba tendo um padrão repetido várias vezes. Por exemplo, nos cristais minerais, aqui eu coloquei uma comparação de um cristal e o vidro. O vidro é o que está em vermelho, o cristal está em verde. Nos minerais, o que faz com que eles sejam considerados um cristal? A estrutura atômica, a estrutura das moléculas. Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver o que eles estão nessa, como se fosse um. Não é um pentágono isso, não, porque pentágono tem cinco, né? Sexágono, hexágono. É um hexágono aqui. Então, tem esses hexágonos que ficam repetindo, e isso acaba gerando a identidade de um cristal. E já o vidro, ele não tem um padrão de moléculas, então ele acaba não sendo considerado um cristal. E na mecânica quântica tem esse fenômeno, que é o time crystals, que a coisa que fica repetindo, o padrão que fica repetindo, é a mudança do spin. Então essas partículas elas acabam mudando de spin e simultaneamente e acaba meio que acontecendo de uma forma sincronizada. É bem interessante e meio que eu acho que violava segundo a lei da termodinâmica, mas é física quântica, então tá valendo. Porque uma das coisas que são mais difíceis hoje em dia é unir a física quântica com a relatividade. E isso não tem nada a ver com o que eu acabei de falar aqui sobre o Time Crystals, é só um adendo. E tipo, o. Nossa, me fugiu da cabeça. Mas então, uma das grandes dificuldades da mecânica quântica é ela se juntar com a relatividade, porque é tipo, em alguns pontos elas são divergentes e ainda precisa de mais avanço para elas conseguirem se juntar. Mas na mecânica quântica tem muitas coisas que seriam consideradas impossíveis no mundo macroscópico. Isso que eu nem vou chegar a falar sobre condensados de partículas, que é um assunto muito interessante. Aí agora, sobre o multiverso. Provavelmente você já conhece o que é multiverso.
o multiverso se tornou muito comum hoje em dia, por exemplo, na Marvel, na DC, tem um monte de série tratando sobre o multiverso, mas as pessoas normalmente não sabem o que é multiverso. Tem um experimento que é o experimento do gato de Schrödinger. Provavelmente você já ouviu falar, mas eu vou falar pra vocês e tenta imaginar o que eu tô falando. Imagina que você tem uma caixa e você coloca um gato dentro dessa caixa. Dentro dessa caixa, e você fecha a caixa. Tá, fechou. Dentro dessa caixa tem uma substância radioativa e essa substância tem 50% de chance de emitir radiação. Se ela emitir radiação, tem um sensor de radiação dentro dessa caixa que consegue detectar se tem alguma radiação. Se ele detecta, ele quebra um frasco de veneno que mata o gato. A partir do momento que você fecha a caixa, o gato tá vivo ou tá morto. Se o gato for uma partícula, a gente pode considerar que ele está os dois ao mesmo tempo. Isso é chamado de sobreposição quântica, quando uma partícula existe em vários estados, ou em todos os estados possíveis, simultâneas ao mesmo tempo. E aí, o que acontece? A partir do momento que você vai observar essa partícula, essas funções. Ah, detalhe: cada estado tem uma função de onda, que é um resultado de uma equação que o Schrödinger propôs. Cada estado possível tem uma equação, uma função de onda, que todos eles existem ao mesmo tempo. E quando você vai vai observar o que aconteceu de fato, essas funções de onda, segundo a interpretação da Universidade de Copenhague, elas se, elas se colidem até sobrar uma só, que é a que você vai ver. Então, por exemplo, se eu abro a caixa, todas as possibilidades vão colidir, as funções de onda delas, e vai acabar formando vai acabar sobrando só uma. Se o gato tá vivo ou se o gato tá morto. Não tem como ter essa dualidade observando. Inclusive também pelo princípio de incerteza de Heisenberg. E aí o que acontece? Bohr, eu acho que foi Bohr que propôs a teoria do multiverso, que é assim: o que acontece com essas funções de onda? Ele propôs que essas funções de ondas, na verdade, elas são reais, só que elas acabam gerando outro universo. Então, a partir do momento que você abre a caixa e elas colidem, elas não somem, elas acabam criando outros universos que foram elas que surgiram. Mas, tipo, isso é uma coisa extremamente conceitual na mecânica quântica, não tem nenhuma prova física disso, e só que é um exercício de imaginação muito legal de você fazer, que, tipo, o que aconteceria se. Tem uma série no Disney Plus, que é o Arif, que é meio que essa vibe. Então, tipo, recentemente teve um monte de conteúdo sobre multiverso, que é uma coisa muito interessante. Outra coisa muito interessante é o tunelamento quântico. Esses dias atrás, eu não sei, eu tô sem redes sociais esses tempos, eu tô fazendo detox, inclusive eu recomendo, muito interessante. Tá, voltando ao foco. Teve um vídeo bem famoso, ficou muito famoso, que era de um cara, ele fez uma animação mostrando que se você se alinhar seus átomos numa parede, você conseguiria atravessar ela e cair continuamente. Isso é impossível porque isso é um fenômeno quântico que não acontece no mundo macroscópico. Mas no mundo microscópico, 10 elevado a menos 10 metros, isso é possível. E o nome disso é tunelamento quântico. O que acontece? Imagina que algumas partículas atravessarem a matéria não é novidade. Tenho que me hidratar aqui. Por exemplo, o celular. Quando você tá, tipo, dentro da sua casa ou dentro de um estacionamento e você tá mexendo no celular, o que acontece? Tem ondas ou radiação eletromagnética tá atravessando a parede para ir para uma torre de sinal, para ir para um servidor, para voltar para você. Então, isso está atravessando, mas isso não é considerado tunelamento, porque a luz, ela consegue atravessar esse tipo de matéria. Mas agora, tunelamento é quando uma partícula que não conseguiria atravessar uma barreira acaba conseguindo. Porque o que acontece? Tem a nuvem de probabilidade dessa partícula. Às vezes, parte dessa nuvem pode ficar fora. Tipo, imagina que tem uma parede aqui e tem a partícula está muito próxima dessa parede. Então a nuvem de probabilidade acaba atravessando a parede um pouquinho. E tem a probabilidade dessa partícula acabar aparecendo do outro lado da parede. De uma parede que ela não seria capaz de atravessar. E isso acontece principalmente no próximo tópico que eu vou falar aqui, que é a fusão nuclear. Fusão nuclear, provavelmente vocês já ouviram falar,
das bombas termonucleares, que o que que é? São dois átomos que eles se juntam e eles acabam liberando muita energia, porque normalmente eles não conseguem se juntar, porque precisa de muita energia para isso. E acaba liberando muita energia também quando eles se juntam. Aqui, por exemplo, o Sol. O Sol ele existe por conta da fusão nuclear. O que que acontece? O Sol não tem massa e pressão suficiente dentro dele para isso acontecer. Mas isso acontece. Por quê? Por conta do treinamento quântico que eu falei. Isso, inclusive, isso eu aprendi no curso de Física Quântica da UFSC, que é um curso muito interessante que eles têm lá. É Astrofísica para Todos. Aí tem vários cursos, é muito interessante, super recomendo. Eu acho que eu posso até colocar na descrição aqui. E aí o que acontece? Esses átomos, eles acabam tunelando para muito próximos. Aí eles chegam muito próximos de um ponto que eles se juntam, aí libera energia. E isso é o que mantém as estrelas vivas. O, Inclusive, no final da vida do Sol, detalhe, é muito, 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 muito mais fácil você fazer a fusão de dois elementos leves do que elementos pesados, como por exemplo, é muito complicado, eu acho que é até impossível você fazer fusão nuclear com dois átomos de urânio, que são extremamente pesados. Mas agora, você fazendo com isótopos de hidrogênio, que é um material extremamente leve, isso é muito possível e que acontece. Inclusive, cientistas na China, nos Estados Unidos, no CERN, na Coreia do Sul, no Japão também, estão tentando criar reatores que funcionam a partir de fusão nuclear. Porque, como isso libera muita energia, acaba sendo muito eficiente também, porque você usa, tipo, você usa um isótopo de hidrogênio, ou você pode usar, na verdade, deutério e trítio, ou hélio. Deutério é o hidrogênio com um átomo, com um nêutron, trítio é com dois nêutrons, e hélio 3 eu acho que era o hélio com um só, um só nêutron. Eu não sei, eu não tenho certeza do hélio 3. Mas eu sei que ele é bem, ele tem bastante coisa na Lua, bastante concentração nos polos da Lua. Nossa, eu tenho que parar de falar, porque eu acabo falando demais e dispersando. Mas então, aí eles estão vendo isso. O reator mais promissor é o modelo de reator Tokamak. Eu acho que ele já conseguiu 20 segundos de fusão autossustentável, o que pode parecer pouco, mas na verdade é bastante, é um avanço significativo. E é basicamente isso. O que acontece nas estrelas é que elas ficam fundindo os átomos dentro dela, que faz com que elas expandam, só que aí a gravidade delas faz com que elas acabam contraindo e elas ficam nesse balanço. Aí no final da vida do Sol, daqui a uns 4 bilhões de anos, se eu não me engano, ele vai acabar o hidrogênio e hélio dele e ele vai acabar começando a fundir elementos mais pesados, que são eles não são sustentáveis na reação deles. E o que vai acontecer? O Sol ele vai dar meio que um boom, aí ele vai colapsar e vai ficar tipo uma mana branca, se eu não me engano. Então, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu não tenha sido muito chato ou explicado mal. E se vocês tiverem algum feedback, por favor, falem nos comentários do Spotify ou do YouTube. Muito obrigado e até a próxima.